Registro assim a minha alegria de estar com os senhores aqui, agradeço o convite formulado pelo vereador Jair e realmente registro essa oportunidade de poder falar um pouquinho do trabalho do Poder Judiciário no ano de 2014, esse último ano, falar também um pouquinho das nossas mazelas, das nossas dificuldades e algumas conquistas, né? E antes de mencionar qualquer tipo de situação, eu gostaria de, mais uma vez, agora aqui nesta casa, agradecer a homenagem que nos foi ofertada no ano passado, né, através de iniciativa do vereador Pedro. Passamos pelos 80 anos da comarca de Jaraguá do Sul e certamente essa data foi tão bem lembrada muito pela iniciativa da Câmara em nos oferecer aquela homenagem. Então, até mesmo em agradecimento por aquela sessão especial, eu venho aqui hoje para trazer essas palavras e essa prestação de contas que reflete o nosso trabalho nesses últimos tempos. Então, como eu disse, o ano de 2014 foi um ano bastante especial para nós, justamente porque completamos 80 anos de atividades do Poder Judiciário em Jaraguá do Sul. É uma data marcante, na medida em que o Poder Judiciário foi testemunha do crescimento dessa cidade, essa testemunha ocular da pujança que Jaraguá do Sul tomou, né? E são muitas conquistas durante os anos, esses anos todos, e certamente o cidadão jaraguaense, e também de Corupá, ele confia no Poder Judiciário, né? Prova de que ele confia no Poder Judiciário é esse registro que eu vou trazer em números, né? O número de ações que nós temos em trâmite na comarca de Jaraguá do Sul. Atualmente, no Fórum, tramitam cerca de 53 mil ações, né? Sendo que somente em 2014 foram ajuizadas 22.626 ações. Como todos sabem, nós temos 6 varas, contamos com 6 juízes e um 7º juiz que faz a função de juiz substituto, né? Então, são 7 juízes para atender essa demanda. Também temos o nosso valoroso corpo de servidores que nos auxiliam, né? Mas é um volume considerável que, inclusive, fez com que Jaraguá do Sul fosse alçada a uma comarca de última entrância, o que nós do Poder Judiciário chamamos de entrância especial. Essa é uma das conquistas que eu compartilho com os senhores, com o auxílio da OAB, né, com a grande ajuda do Dr. Romeu, que se faz aqui presente também, prestigiando esse momento, e que demonstra a complexidade do nosso trabalho, né, e as dificuldades que nós temos pelas limitações humanas, estruturais e físicas, né. Desse universo de ações, em 2014, nós proferimos, os juízes da comarca, quase em torno de 14 mil sentenças, né? Então, cerca de 14 mil processos que, no primeiro grau, foram encerrados. Também foram proferidas cerca de 18 mil decisões e em torno de 37 mil despachos. Em termos de movimentação no nosso sistema, né, que de certa forma representa o que cada servidor faz na comarca, a gente teve cerca de 1 milhão de movimentações no sistema em um ano, que é um número bastante expressivo. E em meio a este trabalho, e com esse objetivo de melhor servir a comunidade, nós temos buscado melhorias, reconhecendo essas dificuldades pelo volume exacerbado, mas sabendo que temos condições de melhorar. Então, a título de melhorias estruturais, eu gostaria de compartilhar para os senhores algumas conquistas. Nós finalizamos a reforma do Fórum. Essa reforma ela abrangeu pintura, cercamento, revitalização do jardim. Houve ampliação e melhorias nos setores de atendimento de cada vara. Tivemos corredores climatizados, uma central de atendimento climatizada, a instalação de uma plataforma elevatória e outros itens para facilitar a acessibilidade. Melhorias no salão do júri, para os senhores terem uma ideia, o nosso salão de júri hoje pode ser chamado inclusive de auditório. Somente em termos de equipamentos de áudio e vídeo foram investidos pelo Tribunal de Justiça algo em torno de R$120 mil, que também nos
nos dá uma qualidade melhor para o atendimento. Tivemos a instalação do monitoramento eletrônico, né? Temos câmeras agora no tribunal também nos setores de acesso do público. Estamos em vias de trocar o veículo do fórum. Então, todas essas melhorias em termos de estrutura, elas, além de nos auxiliar no melhor serviço, elas certamente se refletem para a comunidade como um serviço de maior eficiência e, como já disse, de qualidade. Outras iniciativas do Corpo de Juízes e Servidores, né? Também procuramos ampliar os serviços da comarca. Como eu falei ali no início da fala, nós tivemos a elevação da comarca para a entrância especial, o que nos coloca no mesmo nível de uma comarca como Florianópolis, como Joinville, como Blumenau, né? E nos permite ampliar e buscar mais força de trabalho e também mais estrutura. Estamos em vias de instalar a segunda vara criminal, que também é um pleito antigo. Jaraguá do Sul, diferentemente, por exemplo, de Araranguá, de Balneário Camboriú e outras comarcas, Palhoça, né, ela conta apenas com uma vara criminal. Essas outras comarcas já contavam com 2 varas criminais. E após uma grande mobilização da comunidade, novamente ressalto o trabalho da OAB e de outras entidades, Ministério Público, entidades empresariais, a própria Câmara, a Prefeitura, nós temos agora, e anuncio em primeira mão, uma data para a instalação da nova vara. Estamos trabalhando com o dia 10 de abril próximo para formalizar e instalar e começar as atividades dessa segunda vara criminal. E a vara criminal, ela é uma vara especial para cada comarca, porque quando ampliamos o serviço de vara criminal, automaticamente criamos a necessidade para outras instituições também ampliar seu serviço. Certamente o Ministério Público já está em vias de instalar novas promotorias. A própria Defensoria Pública já nos procurou com o interesse de trazer pelo menos mais um defensor público. Já nos informaram que vão formular um pedido de mais 2 defensores, né? Hoje são 2, poderia passar para 4. Promotores são 7. A ideia é também pelo menos mais 2 promotorias. Delegados de polícia com a vara criminal, a tendência é que sejam também chamados, e em decorrência disso, novos servidores da Polícia Civil, novos policiais militares, né? Isso tudo acaba vindo junto com a vara. Então, para a comunidade, né, além da importância natural, acabar com a sensação de impunidade, de uma pronta resposta do Poder Judiciário, nós teremos aí uma série de instituições que podem também crescer juntamente com essa vinda. Jaraguá do Sul também foi pioneira na criação de um centro judiciário de solução de conflitos de cidadania, nós chamamos de Sejusc. Foi o primeiro no estado criado, hoje ele está instalado lá na universidade, né, com a parceria do Centro Universitário Católico. Esse centro judiciário ele atua pré-processualmente e também nos casos onde já a ação ajuizada. É uma forma da gente estimular a cultura da conciliação e da mediação, fazer com que aquele que procura o judiciário não busque apenas uma sentença, que muitas vezes, e aí faço a minha meia-culpa, reconheço, às vezes a sentença que a gente vem a proferir, ela não vai resolver um problema, às vezes ela cria mais problemas, recursos e outros percalços judiciais, e a paz social tão almejada a gente não vem alcançar. E através da conciliação e da mediação a gente tem encontrado bons resultados para a busca realmente da paz social. E além disso, como forma alternativa de solução do conflito, ela acaba diminuindo o número de ações ajuizadas, o que permite que nos concentremos em outras atividades. Também gostaria de citar, no passado foi um ano marcante porque migramos para o processo eletrônico. Esse é um caminho que não tem volta, é um caminho que vai agilizar as atividades. Certamente temos dificuldades iniciais, a migração, a cultura de trabalhar com o processo no papel é uma, passando para o processo na tela do computador é outra, mas isso vai certamente facilitar a vida em termos de busca da justiça. O advogado ele não precisa se direcionar toda hora, se dirigir toda hora ao fórum. Uma consulta da própria parte interessada, ela vai ver em que etapa o processo está, inclusive podendo ter acesso às decisões.
a nossa dinâmica de trabalho muda, a rotina muda, porque vamos ter lá a disponibilidade de servidores para atuar em outros setores, né? Não simplesmente encadernando o papel numa pastinha e depois numerando a folha, levando uma hora para lá, outra hora para cá. Esse serviço a gente otimiza, né? E certamente todos ganharão com esse tipo de serviço, até porque os servidores vão passar a se dedicar mais especificamente à atividade fim do Poder Judiciário e não nessas atividades burocráticas. Também destaco a nossa participação nos eventos da cidade, Justiça Presente, a gente tem um programa, né, jogos de futebol, no próprio UFC, né, que também, de certa forma, auxilia e nos faz mais próximos do cidadão. Outras atividades para a comunidade que eu cito de uma forma rápida, até porque estão vendo ali, excedeu, isso aí é difícil para vocês, né? Doutor Rafael, fique à vontade para concluir as suas manifestações com tranquilidade. Eu peço lá que o nosso assessor elimine. Não, mas eu respeito a organização. Não, tranquilo, fique à vontade, até porque os vereadores que solicitaram vossas presenças já solicitaram que o vosso tempo fosse estendido. Obrigado. Fique bem tranquilo. Obrigado. Obrigado também. Então, nós temos o serviço de mediação familiar, que é uma forma de mediação específica para a família, né? A gente sabe que os conflitos familiares, eles acabam influenciando toda a sociedade, né? E uma simples ação de divórcio muitas vezes se transforma numa ação de guarda, depois uma regulamentação de visita, pensão de alimentos, e um mundo sem fim de discussões que vão também enchendo os fóruns, né, de processo. E, na verdade, se a gente consegue trabalhar com os envolvidos de uma forma específica, com uma qualidade de atenção, a gente pode fazer com que os envolvidos cheguem na solução, evitando essas novas demandas, né, e essas repetições de demandas. Também tivemos, nós firmamos com o PROCON um serviço de atendimento especializado, o PROCON, com seus conciliadores que passaram por treinamento conosco lá no fórum, eles estão atuando junto ao PROCON no intuito de, esses conciliadores, né, estão atuando junto ao PROCON no intuito de, nas questões de relação de consumo, buscarem a solução diretamente lá, e através desse convênio, todo o acordo formulado pelo PROCON, ele já vem ao juizado para uma homologação. Então, se eventualmente a empresa que firma o acordo, ela não cumpre, não há necessidade de ajuizar uma ação para discutir tudo isso de novo. Na pior das hipóteses, a parte só vai executar o processo. Isso também significa celeridade, significa uma resposta mais rápida. Temos constantemente no fórum o curso de adotantes também, para os casais que procuram adoção. A gente sabe que a realidade dos abrigos é algo que nos traz sofrimento, nos traz desagrado, porque a gente gostaria de ver essas crianças que eventualmente não têm condições de ficar com as suas famílias de origem num novo lar. São processos difíceis de trabalhar, porque exigem primeiro uma análise se a família efetivamente tem condições de estar com a criança ou não, e se não há, essa criança ela é encaminhada para adoção. E a nossa realidade no Brasil ela é uma realidade um pouco enganosa, porque nós temos em abrigos um número de crianças que é inferior ao número de pessoas que querem adotar, mas esse grande número de pretensos adotantes se concentra naquela realidade de recém-nascido ou criança de no máximo 1 ano. Então a gente tem cerca desses adotantes, em números isso é visível, cerca de 90% de pessoas querendo adotar crianças até 1 ano, e aqueles casos de crianças que já passaram de uma idade, né, até mesmo adolescentes, ficam nos abrigos e acabam tendo que ser preparados para a profissionalização e aí seguir sua vida, né? Então, o curso de adotantes, ele muitas vezes muda esse perfil do adotante. O adotante chega no curso com o objetivo de adotar uma menininha recém-nascida de cor branca, que é o grande carro-chefe, né, dos pedidos, e no final acaba se convencendo de que pode adotar um adolescente, pode ajudar uma criança com uma idade um pouquinho maior, e acabamos dando uma qualidade melhor de
de atenção às crianças e adolescentes que se encontram nessa situação de dificuldade. Também temos promovido, ano passado, fizemos alguns mutirões, né, mutirão de conciliação, mutirão de execução fiscal, execução penal, tivemos um mutirão do DPVAT, né, tudo com o intuito também de agilizar a tramitação dos processos e efetivamente chegar a um resultado. Palestras educativas foram feitas no nosso Salão do Júri. Tivemos o mês de Outubro Rosa e o Novembro Azul, as duas campanhas, onde tivemos a oportunidade de trazer palestrantes que trabalharam a questão do câncer, né, e a questão da saúde, tanto para a mulher quanto para o homem. E também poderia citar ainda algumas atividades dos nossos parceiros, né, parceiros do dia a dia de justiça, que acho que é um momento interessante, né? A construção do prédio do Ministério Público e inauguração foi no ano passado. A instalação da Defensoria Pública também se deu em grande parte no ano passado, chegou no final de 2013, mas a atividade desenvolvida foi ano passado, iniciou-se com um defensor, já temos 2 hoje. A instalação da DIC, que também foi em 2013, né, da Delegacia de Investigação Criminal, também incorporando ainda mais a atividade da Polícia Civil. Vivemos aqui a expectativa, talvez, e assim desejamos, da criação de um comando regional da Polícia Militar, né, prestigiando Jaraguá do Sul e a região de uma forma mais específica, né, queira ou não, estamos submetidos aos interesses de uma região maior, e se criar um comando específico para cá, talvez consigamos uma força maior de policiais para nos auxiliar no dia a dia. E também gostaria de citar a ampliação do presídio, que se encontra a pleno vapor, né? Hoje nós temos algumas empresas que já contribuem com vagas para segregados poderem trabalhar e, quem sabe, e esse é o nosso desejo, retornarem à vida social depois de cumprida a sua pena, com condições de estarem integrados à sociedade. Cito a Adlin, Estofados Figueira, Liverpool, Malve, a própria Prefeitura Municipal, a Tritec e a VEG. Hoje são 168 presos homens e 40 presos mulheres que trabalham, prestam serviço. E gostaria também de anunciar que está em andamento o projeto Uma Planta Nova para trabalho dos apenados e também para mais vagas, que talvez sejam, às vezes, pensar em criação de vagas em presídio é algo que nos preocupe, mas considerarmos que hoje temos mais presos do que vagas, e que talvez com essas vagas a gente consiga equilibrar esse número, isso possa trazer para a comunidade uma pena mais efetiva, né, dentro daqueles princípios de reinserção social, de recuperação, e não só de punição, que é o que nós temos visto hoje, que não tem contribuído para uma recuperação daquele que foi separado do convívio social. E na questão do Conselho da Comunidade, eu gostaria de citar o trabalho capitaneado pelo senhor Álvaro Leitor, que tem atuado junto ao Conselho Comunitário e que merece também o nosso aplauso. E, por último, para encerrar, a ideia nossa para o futuro, e aí eu peço desde já o apoio dos senhores, né, também da OAB, demais entidades. Nós temos que readequar o espaço interno do fórum. Hoje não sei se a melhor saída seria derrubar a parte interna e refazer, porque nós temos espaços com divisórias e talvez uma nova logística permita até novas varas, né? Ou se construir um anexo ou construir um novo prédio, isso é algo que deve ser discutido e ser levado à administração do tribunal, mas o fato é que precisamos ainda, apesar de tudo que já foi investido, de ampliação do serviço. E temos um pedido ainda que não foi atendido. O Tribunal de Justiça tem atendido os nossos pleitos, mas tem um que ainda está lá aguardando, que seria a curto prazo a criação agora já falando em curto prazo, não mais longo prazo, mas a curto prazo da criação de uma nova vara cível, que também vai agilizar e dinamizar o serviço, seja porque vivemos numa cidade industrial, empresarial, e as questões cíveis refletem diretamente no comércio, na atividade das empresas, seja porque a nossa ideia seria que essa vara fosse especializada, uma vara de direito bancário, onde já esvaziaríamos em 30% a 40% as duas outras unidades cíveis, né?
haveria um equilíbrio, talvez pudéssemos auxiliar a comarca de Guaramirim puxando os processos bancários de lá, e com a vinda da vara de direito bancário poderíamos readequar a competência das outras varas. Poderíamos diminuir um pouco a competência da vara de família, que hoje é vara de família, infância e juventude e registro público. O registro público poderia sair dessa vara e ela especializar só em família e infância. O registro público poderia passar para a vara da fazenda, e a vara da fazenda poderia tirar a questão das falências, né, e passar essa questão para as outras duas varas cíveis, e haveria um reequilíbrio do número de processos de cada unidade. É um pleito muito importante para nós como Poder Judiciário, e gostaria que os senhores emprestassem o prestígio e apoio na busca. Finalizo a minha fala, desculpe o excedeu, né? Mas ressaltando para os senhores a missão do Poder Judiciário, que é de humanizar a justiça, assegurar que todos tenham acesso a essa justiça e também de garantir a efetivação dos direitos e da cidadania com eficiência na prestação jurisdicional. É isso que nós buscamos. Acredito que isso que foi explanado mostra para os senhores que estamos caminhando nesse sentido. Reconhecemos que a caminhada ainda é longa, temos muito a melhorar, mas estamos tentando ajudar, prestar um serviço de qualidade, com eficiência e efetividade para a comunidade. E finalizo com a visão do judiciário, caracterizar-se como um judiciário mais eficiente, reconhecido e respeitado pela sociedade. Esse convite dos senhores demonstra esse respeito, e eu agradeço e finalizo dessa forma. Obrigado, boa noite.